Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje na parte 2 do nosso vídeo de como construir um robô que desvia de obstáculos, no nosso caso o nosso robô Divert versão 1.0, nós vamos aprender hoje a programar esse cara. Você deve ter acabado de ver ele funcionando, fica bem legal mesmo, ele desvia de uma forma muito boa dos obstáculos. É claro que ele ainda sofre algumas colisões, pois não tem sensoriamento em 360 graus para detectar os obstáculos em toda a sua volta, mas já é um bom começo. Agora a gente vai ver a explicação detalhada da programação aí para você que quer entender como que funciona a programação desse cara e quer se aperfeiçoar e entender algumas funções extras na programação do Arduino. Lembrando que essa explicação já é para quem sabe usar o Arduino, sabe conectar o cabo, sabe fazer o download, sabe usar uma entrada analógica, uma saída PWM, sabe usar uma saída digital, um monitor USB serial. Se você não sabe isso, tem 3 vídeos aqui no canal que mostra como você começar com o Arduino e tem vários cursos na internet também. Para a gente começar a programar ele, a gente vai precisar de um cabo para conectar ao computador. Óbvio que você tem que ter baixado a ideia do Arduino no seu PC. Antes que a gente parta para a programação, nós temos que descrever lá na programação o hardware. E para isso a gente precisa dar uma olhadinha aqui no hardware. Lembrando que a programação e todos os arquivos necessários, o circuito do robô, o desenho do chassi dele, tudo está lá na página do blog e o link está aqui embaixo na descrição. Olha só, aqui no nosso sensor nós temos basicamente 4 fios, que seriam a alimentação, VCC e o ground, e o pino echo e o pino trigger, que seria o gatilho do nosso sensor. Quando esse pino trigger é energizado, o nosso sensor ultrassônico dispara um pulso ultrassônico, esse pulso bate e reflete por ser uma onda mecânica, E quando o outro sensor, o outro canhãozinho desse, porque um MC outro receptor, quando o canhão receptor recebe, o pino echo fica ligado. É necessário dar um pulso no trigger com tempo determinado e por aí vai. Como nós vamos utilizar uma biblioteca, e eu já vou explicar o que é isso, para controlar o sensor ultrassônico, nós não temos que nos preocupar muito com o tempo de acionamento e tudo mais. Nós só temos que fazer a leitura. Lembre-se que esse é um sensor ultrassônico para Arduino, para qualquer outro microcontrolador, muito barato e que mede aí de 2 centímetros até 4 metros e pouco. O que é importante agora é observar que o pino trigger dele está ligado a um pino digital do Arduino e o echo também ligado a um pino do Arduino. Isso já está descrito lá na programação e você pode observar lá pelo circuito do nosso robô lá no site. Vocês concordam comigo que a ponte H vai servir para controlar a velocidade dos motores e se o motor vai para frente ou para trás, ou seja, o sentido de giro do motor. Para controlar este motor aqui, nós utilizamos esses 3 primeiros fiozinhos aqui, da nossa ponte H. Este fio marrom aqui, nós inserimos o pulso PWM, nós colocamos o pulso PWM nele. O pulso PWM vai modular a largura de pulso na saída de um pino e com isso conseguir controlar a tensão média, ou seja, aqui nesse pino é inserido de 0 a 5 volts e conforme você manda de 0 a 5 volts, a rotação do motor é controlada. Já nesse bege aqui e preto, nós temos o controle de sentido do giro, então se um fica high e o outro fica low, ele gira para um lado, ao contrário, ele gira para o outro lado. Esses outros 3 fios aqui, o vermelho, o outro bege e o marrom, ele é para o outro motor. O vermelho é a velocidade e o cinza aqui, bege, não sei, não, acho que é cinza. O cinza e o marrom controlam o sentido de giro. Então é basicamente isso que nós temos que pôr no nosso hardware. Então bora lá para o software para começar a programar logo esse negócio. Estamos aqui com o nosso software, galera, prontinho para ser explicado. Lembre-se que os arquivos, essa programação está lá no site só para você copiar e colar. No mais, o que você tem que baixar? A biblioteca do sensor ultrassônico. Basicamente, então, você vai baixar essa pasta que é a programação. Na verdade, eu vou pôr o código para você copiar e colar, que é mais simplificado. A biblioteca.zip. Eu aqui descompactei a biblioteca, para que a gente consiga ler alguns arquivos aqui dentro, que eu vou estar explicando também algumas funções aqui dentro da biblioteca. Só para você entender para que ela serve. Ora, por que nós estamos utilizando a biblioteca do sensor ultrassônico? Entenda o seguinte, galera. Sem biblioteca nenhuma, eu conseguiria com toda certeza fazer o meu sensor ler à distância e me informar no Arduino, conseguir utilizar ela para acionar os motores. A gente só utiliza a biblioteca para deixar o controle mais simplificado. A biblioteca seria um subcódigo, um conjunto de funções pré-definidas que você adiciona à sua IDE, o seu compilador, que seria esse software do Arduino aqui, para que você só use alguns comandos básicos para simplificar. Pense assim, todos os cálculos estão lá na biblioteca e aqui eu só digo algumas informações básicas, como por exemplo, em que pino está ligado o trigger e o echo do sensor, e por aí vai. Inclusive aqui, deixa eu mudar aqui que é 10 no comentário. Outra coisa, por exemplo, aqui do sensor, ele tem uma própria função que seria
.convert, que seria para converter o tempo em centímetro ou em inches, né, que seria polegadas, beleza? É para isso que serve uma biblioteca e é isso que é uma biblioteca. Então aqui incluímos a biblioteca do sensor ultrassônico para deixar o controle dele mais preciso. Usando a função ultrasonic, nós declaramos o objeto ultrasonic, ou seja, declaramos aqui o nosso sensor ultrassônico 1. Se eu quisesse colocar outro sensor ultrassônico no Arduino, era só copiar essa linha, colar e escolher os novos pinos aqui. Claro, mudar aqui, né, ultrassônico 2, ou seja, eu criei mais um objeto, mais funções para me trabalhar com o meu sensor 2. Não é o nosso caso, nós temos só um. O trigger dele está ligado ao pino 9 e o echo no pino 10. Basicamente declaramos uma variável do tipo long, chamada de microsegundos, para armazenar o valor do tempo na qual o som demora para ir e voltar mediante ao sensor. Declaramos também uma variável chamada float para armazenar a distância em centímetros fornecida para o nosso sensor. Aqui nós temos basicamente um mapeamento de hardware, né? Quer dizer que motor que está ligado em qual pino, a ponte H está ligada aonde. Aqui já foi o sensor ultrassônico. O motor do lado esquerdo 1 é o pino 7. O motor do lado esquerdo 2 está ligado ao pino 8 do nosso Arduino, que é uma entrada ou saída digital, né? Um pino digital. Se o pino 7 tiver high, por exemplo, ele gira para um lado. Se o pino 8 tiver high e o 7 low, ele gira para o outro. Já o motor do lado direito está ligado nestes pinos aqui, galera. Por que você está usando o hashtag define, Marlon? Bom, o hashtag define é um componente da linguagem C que serve para que você dê nomes às constantes. Por exemplo, 7 é um valor constante, né? Ou seja, ele nunca muda. Dê um nome para ele. É importante lembrar que isso não ocupa espaço na memória do nosso microcontrolador, pois quando você compila, o compilador substitui o número 7 aqui onde tem todo esse nome, beleza? Mas por que usar então, já que ele já substitui? Ora, porque fica muito mais visível o seu programa, muito mais fácil de entender e muito mais fácil para que outra pessoa entenda. Então, basicamente, usamos define para dar um nomezinho aos pinos. Muita gente tem costume, e não está errado, né, de ensinar na internet a utilizar o int. Int LED igual a 13, define LED no pino 13. Porém, isso ocupa a memória no microcontrolador. Para aplicações simples, isso não impacta tanto. Porém, aplicações mais complexas, na qual o uso de memória tem que ser otimizado, é importante lembrar de usar o hashtag define. Aqui também, definir assim, ó, velocidade no motor lado esquerdo, pino 6, que é o pulso que a gente vai controlar via PWM, e a velocidade do motor lado direito no pino 3. Qual é o motor do lado esquerdo, qual é o motor do lado direito? Olhando por trás do seu robô, você está olhando para a bunda dele ali, né? Você define qual é o motor do lado esquerdo, lado direito, beleza? Outra coisa que não devia estar aqui, esses programadores, né, são foda, bicho. Olha lá, pronto, agora tá bonitinho, não mudou nada, hein, bicho? Aqui eu declarei duas variáveis do tipo inteiro para ajustar a velocidade do motor. Pense o seguinte, por efeitos mecânicos ou da própria ponte H, por questões de construção do motor, às vezes você liga o motor na mesma tensão, só que o robô começa a pender um pouquinho para o lado. Vai saber se você não colou ele um pouquinho torto, né? Então eu criei essas duas variáveis para que você consiga controlar a velocidade via ponte H de cada motor independentemente. Por exemplo, o motor do lado esquerdo eu tive que pôr uma velocidade de 120, já do lado direito 80, para que ele consiga andar o máximo possível reto. Olha que interessante. Mas como que você definiu isso, Marlon? Bom, foi testando. Eu coloquei a mesma velocidade, 120 para os dois, e vi que ele estava começando a pender para o lado esquerdo. Então o que eu fiz? Diminuí a velocidade do motor do lado direito. Aí consegui corrigir isso. Você vai testando aí também no seu. Mas qual que seria a unidade de medida? Qual que é a velocidade máxima e mínima? Vocês têm que se lembrar que esse valor vai de 0 a 255. Eu insiro esses valores na função analog write do Arduino, que é a função que controla um pino digital através da modulação do largura de pulso, ou seja, através do PWM, né? E o hardware do PWM no Arduino ele é de 8 bits. 2 elevado a 8 te dá um valor de 0 a 255. Então você considera 0 para a velocidade mínima, para a velocidade 0, e 255 para a velocidade máxima. Isso tudo antes do Void Setup. Aqui dentro do Void Setup, que é onde a gente coloca o código que será rodado somente uma vez na hora que você liga o Arduino ou no momento na qual você reinicia, nós declaramos os pinos. Esse pino é saída, aquele outro é entrada, né? Por exemplo, o motor do lado esquerdo 1, 2, direito 1 e 2 são todos saídas, pois o sinal vai sair do Arduino e ir para a ponte H.
Eu iniciei minha comunicação serial com uma velocidade de 115.200 bits por segundo. Por que, galera, uma velocidade tão grande? Normalmente utiliza-se 9.600. Porque o fato de você ter iniciado a comunicação serial no seu Arduino interfere no tempo de leitura dele. E para você ter uma resposta mais rápida do sensor com relação aos motores, eu coloquei uma velocidade alta. O ideal, por exemplo, quando você vai fazer um robô seguidor de linha, não é nem utilizar o comando serial, a comunicação serial. Porque ele vai ocupar tempo na leitura de linha e o seu robô perde eficácia. Um exemplo, imagina que o sensor leu que detectou a linha. Tem que ser feita então uma correção da posição do robô mediante acionamento dos motores. Se você insere a comunicação serial entre o sensor detectar a linha e os motores receberem informação de correção, vai demorar mais se a função serial estiver inserida no seu programa do que se ela não tivesse, beleza? Eu coloquei esse delay de 3 segundos para aqui. Ora, vocês podem perceber que eu não coloquei botão de liga e desliga. Eu coloquei alimentação direta no conector de bateria, inclusive vocês podem pôr, tá? Ele vai esperar 3 segundos para começar a executar meu programa dentro do Void Loop. Então eu tenho 3 segundos para pôr o meu robô no chão, para ajeitar ele, aí sim ele vai começar a funcionar, entendeu? Aqui nós temos o seguinte, aqui nós convertemos a distância para centímetro mediante ao tempo fornecido pelo sensor. O legal é que a própria biblioteca do sensor ultrassônico tem uma função para converter. Ela converte o tempo do sensor, que também está dentro dessa função timing, para centímetro e também para inches, polegadas, né? Você põe in e vira polegada, e se você quiser em centímetro, né? Não preciso nem comentar qual que a gente vai utilizar, né? Como que eu sei disso? O que está acontecendo? Ora, bora um pouquinho ali na biblioteca. Descompacta essa pasta aqui, ó. Nós temos 2 arquivos, o CPP e o cabeçalho em C aqui. Vamos abrir utilizando o bloco de notas. Só que vai ficar bem desorganizado, tá? Dá um Ctrl A, um Ctrl C. Depois você abre a ideia do Arduino e cola lá. Ah, mas por que não abrir direto com a ideia do Arduino? Porque não dá, tá bom? Dá para você usar um outro editor de C para abrir isso tranquilamente. Mas eu tô querendo mostrar para quem tem a própria ideia do Arduino. Abriu, vou aqui em File, novo, né? E bora colar aqui. Aqui nós temos o arquivo, lembre-se que nós abrimos esse arquivo aqui, ó, o CPP, file, né? Tá aqui aberto e vocês podem perceber, né, que massa a construção. Por exemplo, sabe onde a gente declara o pino? Bora aqui, ó. Olha aqui, ó, trigger no 9 e echo no 10. Vocês podem perceber que essa função ultrasonic é justamente essa função aqui, ó. Ele declarou uma variável como inteiro chamada de TP e outra inteiro como chamada de EP. Declarou os 2 pinos como saída. Então você consegue ver claramente que aqui é construído as pré-funções para que você só use os comandos lá. Olha aqui onde ele manda acionar o sensor e ainda pega o tempo e retorna para a função, né? Agora, como que eu sei que se colocar CM é centímetros e in é polegada? Porque está escrito na própria biblioteca. Olha só, ele criou uma função que é a convert, que a gente está utilizando, e colocou até um comentário, ó, CM para centímetros e in para polegada. E aqui está todo o cálculo que ele fez. Entenderam para que serve a biblioteca? Dá para construir? Opa, eu vou ensinar, inclusive, vocês a construírem bibliotecas aqui para facilitar. Imaginou você construindo suas próprias bibliotecas? Beleza, galera. Então, ele basicamente vai fazer conversão do tempo em centímetros e vai jogar onde? Dentro dessa variável chamada de distância em centímetros que nós declaramos aqui em cima. Então, dentro dessa variável está a distância em centímetros em tempo real, ou seja, instantânea, medida pelo sensor. Eu utilizo o comando serial.print para printar essa informação. Depois, utilizo o println para printar o texto CM, com um espaço aqui na frente para ficar bonito, e o ln para ele pular uma nova linha. Bom, acabei de conectar o Arduino, vamos aqui em Tools, selecionar a porta, já está certo, o Arduino faz o upload se você ainda não fez. E vamos abrir aqui o Serial Monitor para você ver que ele está printando a distância, né? Meu Deus, é só falar printando, bicho. Beleza? Meu sensor aqui está medindo uma distância do objeto mais próximo de 50 e tantos centímetros, 40 e tanto. Agora, essa é a parte do funcionamento que faz o robô se mover, desviar dos obstáculos. Vamos começar entendendo o seguinte. Bom, se o sensor detectar uma distância, ó, aqui a condição if, ó, se a distância em centímetro for menor que 40, e 40 por quê? Porque eu escolhi, você pode escolher 10 centímetros, 5, 20, faça os testes aí que você quiser, meu querido. Se a distância for menor ou igual a 40, o que o meu robô tem que fazer? Ele tem que desviar dos obstáculos. Como? Do jeito que você quiser, indo para o lado, direito, esquerdo, para trás, para frente, girando 360, o que não faz sentido, né? Mas tudo bem. Qual forma de desvio eu escolhi? Eu escolhi que ele vá para trás um pouquinho e depois vire para um dos lados. Primeira coisa, eu setei a velocidade dos motores. Lembra dessa variável do tipo inteiro? Valor velocidade motor esquerdo e valor velocidade motor direito, que está bem aqui, ó. Uma está para 120 e outra está para 80. Então, em outras palavras, aqui nós temos 120 e aqui nós temos 80.
AnalogWrite é uma função que, como o nome diz, escreve valores analógicos utilizando a modulação por largura de pulso PWM. Em qual pino? No pino velocidade motor esquerdo e no pino velocidade motor lado direito, que estão aqui em cima, ó. Velocidade no pino 6, então, e no 3. Então, basicamente, ele definiu a velocidade aqui dentro do if. Depois, o motor do lado esquerdo vai para trás. Como? Mandando este pino para high e este pino para low. E para o motor direito e para trás, também ele manda este pino para high e esse para low. Usando a função digital write, ou seja, escreve na digital o valor que pode ser 0 ou 1, né? Então, nessa parte aqui, se a distância for menor que 40, nosso robô vai para trás. Então, nesse momento, o robô está indo para trás, está indo. E ele vai ficar quanto tempo indo para trás? 700 milissegundos, porque eu escolhi, eu fui fazendo o teste. Tanto até que eu comentei, ó, tempo que ficará indo para trás. Beleza. Depois que ele está indo para trás, ele fica esse tempo indo para trás e depois começa a ler esse conjunto de linhas aqui, né? Aqui nós temos o motor do lado esquerdo para frente e o motor do lado direito para trás. Ou seja, ele está indo para o lado direito. Ele fica indo para o lado direito, então, 200 milissegundos e daí para. Ou seja, se a distância for menor que 40, ele vai para trás, fica 700 milissegundos, vai para o lado direito, fica 200 e para. E se a distância for maior que 40? Bom, você não precisa fazer um outro if para isso, você pode usar um else, tendo em vista que o que você quer fazer é a condição contrária do que está aqui no if, ou seja, se for maior que 40. Então, else, em outras palavras, se a distância for maior que 40 centímetros, ele faz o quê? Seta a velocidade do motor de novo e depois manda o nosso robô para frente, ou seja, os dois motores indo para frente. Então, basicamente, o funcionamento é assim, ele fica indo para frente enquanto a distância não é menor que 40, ou seja, não tem obstáculo. Na hora que tem um obstáculo, a distância diminui, fica menor que 40, ele vai para trás por 700 milissegundos, vira para o lado esquerdo por 200 milissegundos, e depois o sensor já saiu da frente do obstáculo. Se não tiver saído, ele vai continuar indo para trás, virado para o lado até sair. Quando ele saiu da frente do obstáculo, a distância fica maior que 40, ele continua a seguir seu caminho, indo para frente, para o infinito e além. Basicamente é essa a nossa programação. A explicação foi um pouco mais detalhada do que eu queria, né? Mas se você estiver entendendo tudo aí, fique de boas e pule o vídeo, acompanhe o vídeo aí. Isso daqui eu gosto de explicar bem detalhado para quem não entende nada, mesmo que tem dificuldade. Tá bom, galera? Se curtir esse vídeo, clique em gostei, compartilhe esse vídeo. Não deixe de comentar aí o que você achou de bom, o que você achou de ruim, o que você quer que melhore, sugestões de projetos. E muito obrigado, viu? Valeu e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco.